Boa noite, pessoal. Aqui é o Coronel Aginaldo. Esse é o meu canal no YouTube. Estou aqui com minha esposa, a deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli, que desde ontem se debruçou no relatório das Forças Armadas, que foi entregue ao TSE, sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 2022. Então, ela esmiuçou bastante e vai trazer alguns esclarecimentos do estudo que ela fez, do que realmente conta o relatório das Forças Armadas. Não é isso, deputada? É isso. Obrigada. Pessoal, eu queria começar. Esse vídeo ele vai ter um princípio, um início e um fim. E a gente vai explicar com bastante detalhamento o que pode ser feito, o que a gente pode entender da nota do Ministério da Defesa e quais são os verdadeiros problemas que a gente tem, ok? Queria agradecer a presença de todo mundo e quem puder compartilhar nos grupos de WhatsApp seria muito importante, né? Bom, hoje o Ministério da Defesa, na pessoa do general Paulo Sérgio, fez uma nota depois que o TSE disse que entendeu do relatório que o relatório dizia que não havia nenhum problema. Então ele diz o seguinte: embora não tenha apontado a existência de fraude específica, também ele não excluiu a possibilidade de fraude ou inclusive de inconsistência nas urnas eletrônicas e no próprio processo eleitoral de 2022. Isso está na nota de hoje, tá? O primeiro ponto que ele defende para se basear e para embasar o fato de que o relatório deles, de mais de 60 páginas, não fala em segurança, transparência, etc., das urnas, como foi o que o próprio ministro Alexandre de Moraes falou há pouco, né? Que o assunto está resolvido, etc. O assunto não está resolvido. Vamos lá. Número 1, houve possível risco, sim, à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas. Os computadores, eles tinham acesso à rede durante a compilação do código-fonte. Aí você pode falar para mim: caramba, Carla, mas a hora que fala de código-fonte e fala de tudo isso, eu estou ficando tão confusa. Então, eu trouxe aqui uma explicaçãozinha para vocês, bem didática, do que é código-fonte, do que é biblioteca e do que é compilação de dados ou código binário. Vamos lá, o código-fonte, ele vai ser um conjunto de instruções. Essas instruções, elas são dadas ao computador em formato que o ser humano consegue ler. Por exemplo, um texto em inglês. Normalmente ele é feito em inglês, tá? Os códigos fontes são feitos em inglês. No caso da urna, são 17 milhões de linhas desse código-fonte. Ou seja, de informações que estão em formatos legíveis para as pessoas poderem ler, né? Tá em linguagem de ser humano, digamos assim, e que são 17 milhões de linhas para a pessoa interpretar. Tá bom, mas essas linhas aí são comandos, né? E aí a gente tem uma biblioteca. O que é a biblioteca? É um conjunto dessas instruções. Elas estão prontas para serem executadas tarefas comuns e repetitivas. Então, por exemplo, quando eu digo que 1 e digo mais, 1 é igual, ele vai dizer 2. Isso, na biblioteca, é um conjunto de instrução para a gente poder executar uma tarefa comum. Carla, o que é a compilação disso? É o tal do código binário, né? Eles usam código fonte e código binário. O código fonte é o que a gente consegue ler, se você vê aqui o texto, você vai ler. E o código binário é aquele código que a pessoa normal não consegue ler, né? Só é uma programação de computador. Ele transforma aquele código fonte, que está em inglês, em um código executável pelo computador. Ele traduz do inglês para uma linguagem de máquina, basicamente isso. Os programadores, normalmente, eles conseguem ler. Com um código-fonte, vamos considerar que uma pessoa seja um computador, tá bom? Então, eu aqui sou um computador, você é um outro computador. A gente diz assim, para essa pessoa, né, que é um computador, a gente pode escrever um programa para ele. E usando a biblioteca, né, que é o corpo, então a biblioteca vai ser o corpo, tá? E eu sou o computador. Eu digo assim, olha, eu dou uma instrução, vai até o carro, ok. Depois liga o carro, agora dirija até a padaria, compre um pão. Cada linha dessa é uma linha de uma instrução, tá? Ela vai ser uma compilação, um código para executar uma determinada tarefa. Então, usando a biblioteca corpo, vá até seu carro. Usando a biblioteca corpo, dirija até a seção tal. Usando a biblioteca corpo, fique na fila do pão.
Usando a biblioteca corpo, compre 10 pães. E assim por diante, pague a conta, vá até seu carro novamente, e etc, etc. Então, são códigos fontes dentro de uma biblioteca, utilizando a compilação de dados com coisas repetitivas que você vai fazer. Só que é claro que a gente não pensa em fazer nada disso. Eu digo, eu vou lá comprar um pão, acabou, pego meu carro, pego a chave, faz tudo isso muito no automático, certo? Só que um computador, ele precisa de uma direção, de como fazer isso. Então, vamos lá. Vamos supor que essas instruções acima, né, que a gente faz sem pensar, em cada uma delas a gente simplesmente pensa, vou embora, né? Vou lá comprar um pão. Tudo isso seja um compilado, tá? Que é esse código binário. Tudo que eu falar compilado, você pode substituir também por código binário, para você poder entender melhor. Aí vamos supor que, de acordo com esse relatório, né, do TSE, uma biblioteca, que é o corpo, né, que eu falei que é o corpo, usasse uma biblioteca de terceiro, ou seja, não usasse seu corpo, usasse um carro. E aí dissesse o seguinte, ok, você está no carro agora e o carro vai parar. Aí seu corpo não recebeu essa compilação, esse código binário. Quem recebeu foi outra biblioteca, que é o carro. O carro vai parar. Só que no momento que esse carro parar, tem uma instrução para ele parar na avenida A com B, né? Ou B com C, numa avenida qualquer, numa esquina qualquer. E neste momento é implantada uma droga no seu veículo, que não foi você que implantou, você não queria aquela droga, mas dentro daquela biblioteca corpo que estava dentro do carro, o carro teve uma aplicação de drogas. Nesse nosso exemplo aqui, se a gente usar outra biblioteca, né, e usar esse carro, e a gente parar esse carro, como que a biblioteca, né, aqui não é seu corpo, aqui a gente não tem controle sobre ela, o carro a gente não tem controle sobre ela. Como é que nessa parada alguém pode colocar drogas no seu carro e você ficar sabendo? Porque dentro do código-fonte da sua biblioteca, né, dentro do código-fonte da sua biblioteca, não está dizendo que é para você pegar droga. Então, vamos lá, vamos voltar para o relatório e para o que as Forças Armadas disse. Você entendeu agora o que é código-fonte, que é escrito em inglês ou português, uma linguagem comum. Você entendeu o que é biblioteca, é onde fica aquilo ali, né, aqueles dados. E o código binário ou o compilado de informações para fazer determinada coisa. Houve um possível risco, sim, à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas, porque computadores com acesso à rede durante a compilação do código-fonte tiveram acesso ao código-fonte. Inclusive, se a gente for no relatório preliminar, informe preliminar da OEA, nas páginas 7 e 6, vai dizer o seguinte, na página 7 ela explica que a urna eletrônica, ela existe desde de 1996 até 2020, né? A urna eletrônica 2020. Mas que em 2020, 2022 agora, as anteriores a 2007, elas foram descartadas. Então, a gente está usando urnas eletrônicas esse ano, de 2007 a 2022, que são essas de 2020, tá? Lembram-se do argentino que ele fala sobre o teste da urna eletrônica de 2020? Olha só, a Justiça Eleitoral, eles dizem isso dentro do informe preliminar da OEA, tá? A Justiça Eleitoral assinou um acordo para que a USP realizasse os testes correspondentes a esse modelo no âmbito das atividades da Comissão de Transparência de Ética, CTE, eles falam, tá? O laboratório LARC, o conjunto de testes da urna eletrônica 2020, foi o mais completo do que o processo do TPS. E não foram encontradas nenhuma vulnerabilidade no sistema de segurança. Até aí, ok, ele está dizendo que as urnas de 2020 foram testadas melhor, né? E que, espera só um pouquinho, deixa eu só expulsar aqui, remover um usuário. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar uma pessoa aqui
de moderador. E aí vocês podem ficar expulsando esses cretinos daqui. Mas, olha só, os lulistas são bem-vindos para estar aqui, tá? Porque vocês vão entender exatamente algo que vocês não entenderiam, tá bom? Vamos lá. Aí um termo que está na página 8 do informe preliminar da OEA diz o seguinte: a Universidade Federal de Pernambuco realizou uma revisão do código-fonte da urna eletrônica e concluiu que nenhum dos estudos realizados identificou problemas que comprometessem o funcionamento do software analisado. Ora, por que a Universidade Federal de Pernambuco teve acesso ao código-fonte, mas as Forças Armadas não tiveram? Pergunta número 1 que fica, tá? A segunda coisa que... então, a primeira coisa que eles falam, né, nessa nota de hoje... olha só, eu não estou dizendo que houve fraude nem que não houve, eu estou dizendo que há sim a possibilidade de fraude e há sim possíveis inconsistências nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral. Aí ele disse, houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas, porque computadores tiveram acesso à rede, ou seja, à internet ou à intranet, durante a compilação do código-fonte, ou seja, transformar o código-fonte, passando pela compilação, se transformando em código binário. Se durante esse procedimento houve acesso à rede, então, de forma dolosa ou não, ninguém está dizendo que foi de forma intencional, pode sim ter havido um problema com o código-fonte. Vamos lá, número 2. Testes de funcionalidade das urnas. E aí eu quero até mostrar um print, é que meu telefone está carregando. Vamos ver se ele consegue mostrar para vocês. Testes de funcionalidade das urnas, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a influência de um eventual código malicioso, capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Aí é o seguinte, a gente tem aqui, deixa eu só tentar agora achar, 100% do sistema ok. Na página 12 do relatório, eu vou virar aqui para vocês conseguirem ler meu celular, tá? Vamos ver se eu também consigo ler. Deixa eu tirar aqui os comentários. Será que eu consigo? Não consigo, então vou trazer mais para cá. Ao se tratar de sistema complexo, como é o caso da urna eletrônica, todas as referências relativas aos sistemas computacionais indicam que desenvolvedores e programadores, quando escrevem milhares de linhas de código, a gente está falando de 17 milhões de linhas de códigos, podem cometer erros. Por isso que eu estou falando que não necessariamente foram erros com vontade de cometer, né, com dolo. E cometer erros que têm potencial para criar riscos que afetem os mecanismos de segurança. Um grande volume de código, como é o caso das urnas eletrônicas, incluindo o sistema operacional, o compilador e o sistema de inicialização, pode possuir vulnerabilidades em segurança da informação. Não existe sistema 100% seguro em desenvolvimento do sistema. É possível explorar falhas de programação. O projeto piloto com biometria foi estabelecido por meio de resolução do TSE. Depois eu vou voltar nessa questão da biometria, tá, pessoal? Mas, basicamente, o que eu queria ler para vocês aqui nesse sentido foi isso. E também tem uma outra coisa, peraí. Peraí que tem muita informação para ler para vocês. Quantidade de urnas no teste de integridade, documento completo. Durante a realização de procedimentos técnicos, foi observado, que é o do número 1, tá? Que eu esqueci de entregar para vocês o print. Vou ler aqui para vocês, tá? Isso daqui está na página 7 do relatório, tá? Do relatório completo. Durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram a infraestrutura de rede para a obtenção dos código-fontes ou bibliotecas de software de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. Lembra que eu falei para vocês que se o código-fonte é seu, a biblioteca é sua,
mas, aliás, a biblioteca não é sua, né, que era o nosso corpo, no caso, e vem uma biblioteca diferente, que você não sabe de onde vem, já que ele está ligado à rede, você não tem como garantir que o código binário, que o final seja de fato entendível ou que seja honesto, seguro, né? Se você tem uma pessoa aqui, um código-fonte aqui escrito em inglês, uma biblioteca que você não sabe de onde vem, porque ela está ligada na rede, então ela pode ter acesso de fora, tá? Então, esse código aqui, ele pode ficar comprometido. É o que diz a página 7 do relatório. Vamos lá. Então, esses testes funcionais, eles não foram assim, suficientes, né, para poder afastar a influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Ora, se quem faz o código, né, a biblioteca, está ligado à rede e você não tem todas as funcionalidades ali para você tentar evitar um problema. Número 3, houve restrição ao acesso dos técnicos ao código-fonte. Ora, por que houve restrição ao acesso aos códigos-fontes dos técnicos das Forças Armadas, se eu acabei de dizer para vocês que, segundo o informe preliminar da OEA, a Universidade Federal de Pernambuco realizou uma revisão do código-fonte da urna eletrônica? Ah, você não está acreditando. Ok, vou colocar aqui para você. Vamos lá. Mais um printzinho para você ver que isso aqui é real. OEA. Tá aqui. Deixa eu só virar. Então, vamos lá. Por um lado, como tem sido... Vamos lá. A missão foi informada de que a urna eletrônica 2020 não seria incluída... não foi incluída no processo TPS, uma vez que foi fabricada apenas em fevereiro de 2022. Tá? Essa urna foi comprada esse ano. Por essa razão, a Justiça Eleitoral assinou um acordo para que a Universidade de São Paulo realizasse essa inspeção. Ok. Vamos na próxima página, então. Tecnologia eleitoral. Os sistemas tecnológicos implementados pelo TSE possuem diversos componentes, sendo mais representativa a urna eletrônica. Aí fala aqui que desde 2026, etc, etc. Vamos aqui no final. Ó. Além disso, no último parágrafo que não está destacado, além disso... Deixa eu só ver se eu consigo... Tá bom aí para vocês lerem? Além disso, no âmbito do trabalho realizado pela CTE, pela Comissão de Transparência Eleitoral, a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, realizaram seus próprios testes. A UFPE realizou uma revisão do código-fonte da urna eletrônica e concluiu que nenhum dos estudos realizados identificou problemas que comprometessem o funcionamento do software. Ué, mas se segundo o informe preliminar da OEA, tá? Disse que a UFPE teve acesso aos códigos-fontes, por que as Forças Armadas não tiveram acesso a esse código-fonte? Essa é a pergunta que fica. Então, ele diz aqui que houve restrição ao acesso dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros. Por que eu expliquei para vocês o que é biblioteca, o que é código-fonte e o que é código binário? Código-fonte, escrito aqui, biblioteca, é onde você vai escrever, e aqui é o seu código binário, que é o que ninguém entende, aquele negocinho de computador, ok? Inviabilizando o completo entendimento do software, que tem mais de 17 milhões de linhas. Então, ele está dizendo aqui, ó, as pessoas eles não tiveram acesso, os técnicos das Forças Armadas não tiveram acesso ao código-fonte e nem às bibliotecas de software, que foram desenvolvidas por terceiros, tá? Eu vou chegar agora numa outra coisa muito interessante. Vamos ver se está aqui. Eu acho que é essa próxima. Aí ele pede, né, urgência de investigação técnica sobre o ocorrido na compilação dos códigos-fontes e de uma grande análise minuciosa, né, dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Ele pede também, eu estou dizendo para quem chegou agora, o ministro da Defesa, ok? Ele pede para que seja feita uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade
e representante das entidades fiscalizadoras. Por fim, ele reafirma o compromisso permanente da pasta e tal, e depois eu vou voltar nisso, e peço que, por favor, vocês fiquem aí. Aí, vamos lá, gente. Eu estou aqui com um dos pontos do relatório que vocês não vão acreditar. Vamos lá. Essa página eu já mostrei, página 14, mas eu vou ler de novo aqui para vocês, ó. Deixa eu virar. Em segurança da informação, não existe sistema 100% seguro e em desenvolvimento de sistema é possível explorar falhas na programação. O projeto com biometria foi estabelecido por meio da resolução do TSE número 23710 de 2022, em atendimento à proposta apresentada pelo Ministério da Defesa. Cada TRE pré-definiu o local de votação e onde os testes aconteceriam. Aí vamos lá. Vou mostrar para vocês uma coisa. Considerando duas coisas, considerando uma lei, que é a Lei 9.504 de 97, artigo 66, ela trata da fiscalização e auditoria do processo eleitoral. Ou seja, precisa ter transparência, está em lei, ok? Guardou isso? Considerando também o convite das Forças Armadas para a Comissão de Transparência das Eleições, que foi a portaria 578, que foi do dia 8/9 de 2021. Além disso, existem alguns princípios da Constituição, artigo 37, que a gente vai se basilar aqui agora para poder explicar o que eu vou explicar para vocês. É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. São 5 princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal. E mais uma lei, tá? São 2 leis e mais a resolução do TSE e mais um artigo da Constituição, que também são os princípios da Constituição que eu falei. A Lei de Acesso à Informação é a número 12.527 de 2018, artigo 10. Ela dá acesso à informação e para isso daqui é muito importante. Vou deixar aqui do lado, já eu retomo. Então vamos lá. No dia 30/6 de 2022, vocês lembram que a Comissão de Transparência ela foi organizada no dia 8/9 de 2021, ou seja, o ano passado? Vamos lá, setembro do ano passado, constitui-se a Comissão de Transparência Eleitoral e as Forças Armadas são convidadas. Aí no dia 30 de junho desse ano, quase um ano depois, eu faço 2 ofícios para o TSE. Um ofício, número 90, eu pergunto para ele a quantidade de armas compradas e para qual fim eles compraram essas armas. Esse ele respondeu para mim. Ele respondeu dizendo o seguinte: olha, eu tenho autonomia de polícia legislativa, aliás, polícia judiciária, e eu comprei em 2021 10 armas de capacitação, incapacitação, né, neuromuscular. E em 2022, eles compraram 30 pistolas Beretta 9mm. Isso tudo bem, acho que a quantidade ali razoável, talvez para fazer a segurança dos iluministros, é razoável. Mas, fato é, esse é meu ofício 90. No mesmo dia, 30/6 de 2022, eu fiz um outro ofício 89, onde eu perguntei quais eram as melhores práticas para segurança, para ataques internos, com dolo ou não. Ou seja, de forma culposa ou sem querer, né? Sem querer, uma pessoa errou e fez um ataque ali. Quais eram os sistemas de segurança utilizados? Se existia auditoria externa e quem seria o responsável? Não existia, tá? Detalhe, eu estou falando isso para vocês. Esse daqui, eles nunca me responderam. Eles responderam das armas, que é o 90, que é o seguinte. Mas o 89, eles não me responderam. Eu também perguntei qual é a justificativa para não se utilizar a biometria e por que as Forças Armadas não participavam do teste geral de integridade com biometria. Aí vocês podem ver que num dos pontos que as Forças Armadas falam, ela fala da biometria e do teste de integridade, que já a gente vai trazer. Eu também pergunto como são realizadas as auditorias dos testes de integridade. Eu peço para ver o relatório. E aí eu acho até que eu vou te mostrar aqui o relatório. Foi a página que eu mostrei agora, né? A 12. Página 12, 14, aliás. Página 14 do relatório. Ó. O projeto piloto com biometria
foi estabelecido por meio da resolução do TSE número 23.710 de 2022, em atendimento à proposta apresentada pelo Ministério da Defesa. Aí, olha só, eles criaram, né, o teste de integridade solicitado pelo Ministério da Defesa, só que, na hora de realizar, a realização é o seguinte, ó, cada TRE pré-definiu o local de votação onde os testes ocorreriam. Buscou-se, com modalidade de teste, a observação do funcionamento das urnas em condições normais de uso, ou seja, com a participação dos eleitores. Eu vou pedir aqui para a Tainara, que está me ouvindo, me mandar, por favor... Ah, tá aqui, ó, já achei, tá aqui, ó. Na página 12, eu tenho aqui detalhes desse teste, vou mostrar para vocês. Desta forma, foram escolhidas ou sorteadas 580 sessões eleitorais nas 27 unidades federativas, em ambos os turnos. No primeiro turno, foram 191 urnas escolhidas e 389 urnas sorteadas. No segundo turno, 184 urnas escolhidas e 396 urnas sorteadas. A quantidade de votos testada cobre o funcionamento das urnas com as seguintes taxas de comparecimento: 292 e depois a outra de 186. Só que olha o detalhe aqui em cima, ó. As urnas eleitorais destinadas a participar do teste de integridade, ouçam isso, foram escolhidas ou sorteadas pelas comissões de auditoria da votação eletrônica de cada estado e pelas entidades fiscalizadoras na véspera da data da eleição, conforme estabelecido na resolução. O que a gente pediu? A gente pediu que o teste de integridade fosse realizado de forma aleatória. Ou seja, todas as urnas colocadas ali e, de repente, a gente cata uma urna, leva para um lugar e faz o teste de integridade. O que eles disseram? Que as urnas foram escolhidas de forma aleatória, só que um dia antes. Ou seja, daria tempo de mexer se alguém tivesse má intenção. Claro, né? Não estou dizendo que teve. Mas aí eu pergunto, então, né, sobre o teste de integridade, quantas urnas seriam... E pergunto sobre as 39% das urnas que tinham sido compradas em 2022, quem seriam responsáveis por esses testes, e realmente aconteceu, foi a USP e a Unicamp e a UFPE, sendo que a UFPE teve acesso ao código-fonte, tá? E as Forças Armadas não. Os técnicos, aí agora, isso aqui é muito legal. Os técnicos de inspeção da sala secreta, né? Vamos lá, página 6 do relatório. Vamos tentar a página 6 do relatório, 5 do DOC. Cadê, meu Deus? Acho que é essa. Não, não, peraí. Perguntas principais, página... Tainara, me ajuda aí, Tainara. Deixa eu ver aqui, porque ela colocou que era 5 do DOC e 6 do relatório. Eu imagino que seja essa daqui. Página 57. Ofício de armas, ok. Essa. Tá, obrigada, Tainara. Ó, vou virar para vocês aqui, ó. E vamos ler juntos. Durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram a infraestrutura de rede, isso a gente já comentou, né? Para a obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de software de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. Vamos lá, a ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco de segurança ao processo. Ora, vamos lá, gente. Se está ligado à rede e eu não sei quem está na rede, obviamente, pode ter outro hacker na rede, como aconteceu antes, certo? Eu já vou falar sobre isso, tá? E com detalhes. Espera só um pouquinho que vocês vão ver. Diante da constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao TSE com um prazo de 10 dias úteis, anexo G, sobre o qual não foi obtido resposta. No tocante à assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, a EFASEF registrou suas considerações em ata durante a cerimônia de encerramento ocorrida no dia 2 de setembro, de acordo com o texto a seguir. Tá, mas tem uma outra coisa que eu quero aqui, que é a respeito de papel e lápis. Cadê?
Aqui, achei. Vamos lá. Essa é o melhor. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, ou seja, não deu limites gerais de acesso ao sistema, né? Dificultou a análise dos códigos-fontes, conforme listado abaixo. Gente, presta atenção nisso. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência da execução de cada parte do sistema. Vocês imaginam aí, 17 milhões de linhas e você não poder executar essas linhas, não poder entender, não poder estudar. Fato que dificultou a não compreensão da sequência da execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo, claro. O acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção portando somente papel e caneta. Precisa falar mais? Portando papel e caneta. Que coisa linda, né? Como é que você quer que o cara faça uma auditoria séria, com papel e caneta? A última coisa que eu quero comentar do relatório, e depois eu vou para uma coisa muito importante, eu quero que vocês fiquem, porque aí vem a parte mais importante, porque eu vou fechar depois no final. A assinatura digital e a lacração do sistema, a infraestrutura de rede, essa intranet, está no anexo G. Eles deram um prazo de 10 dias, que foi isso que eu li para vocês, tá? Eu vou ler aqui um pouco essa questão do anexo G. É a página 57, tá? Vamos lá, que está pequenininho, eu estou começando a ficar velha. Descrição do pedido. Durante o processo de fiscalização do código-fonte, eu vou virar aqui para vocês acompanharem comigo. Durante o processo de fiscalização do código-fonte, foi apresentado um ambiente de programação restrito, sem qualquer acesso à rede. Porém, durante o processo de compilação do código, foi observado que o mesmo faz acessos a repositórios remotos, que não fizeram parte do ambiente de inspeção do código-fonte. Diante disso, eles fizeram alguns questionamentos. Quais foram todos os repositórios necessários para fazer a compilação do código-fonte? Existe a possibilidade de realizar a inspeção desses repositórios, cujos códigos também farão parte do código executável, ser instalável em uma urna eletrônica? Sobre a rede onde se encontram esses repositórios, quais são os controles de segurança? Vocês veem que as perguntas são muito parecidas com as minhas. Eu pergunto exatamente também sobre a segurança da rede, quem vai ter acesso, se tem auditoria externa. Aqui, qual é a coisa mais importante que a gente tem que ver? Quais são os controles de segurança do repositório do código-fonte? E aí eu vou explicar para vocês por quê. E se a rede de repositório possui acesso à internet. Então, vamos lá, gente. Vocês se lembram do inquérito? Nossa, eu esqueci de carregar aqui meu celular, peraí. Deixa eu pôr para carregar, senão daqui a pouco ele... Amor, pega aqui esse... Porque eu não estou conseguindo chegar com o meu celular. Pega ele para mim. Meu celular está com 6% e ele está carregando muito devagar. Aqui, ó. Obrigada. Não sei, Alt 1, Alt 2, pronto. Eu vou acessar agora. Lembra daquele relatório da Polícia Federal sobre... Ai, tá calor. Relatório da Polícia Federal. Tá aqui. Ok. Tô achando. Peraí. Ofício do Ministro da Defesa, TSE, vazamento dos inquéritos. Esse inquérito, lá de 2018, vocês estão recordados dele? Eu vou trazer... Ele tem 210 páginas. Hoje eu li ele de cabo a rabo. E eu vou explicar para vocês por que eu li. Ora, se a gente está com um problema com a eleição que aconteceu agora, e as perguntas que o Ministério da Defesa fez, são esses do bloco G, que eu acabei de ler para vocês, não foram respondidas. Se não deram acesso aos códigos-fontes para ele, se não deram segurança do ambiente onde esse código-fonte
é configurado, ou seja, aquela palavrinha chata, né, que eu até esqueço de vez em quando, vamos lá. A biblioteca, né, tem o código-fonte, biblioteca e código binário. Se não existe segurança na biblioteca, ou seja, qualquer pessoa pode acessar a biblioteca visto que ela está ligado à rede. Aí você fala, não, Carla, mas a rede do TSE é segura. Ah, é? Então vamos lá. Vamos lá. Lá em 2018, o TRE da Paraíba teve uma empresa terceirizada, né, que prestava serviço para eles. Um hacker tinha um scan que pegava a senha, né, é o link do TRE, e por ali ele achou outras portas, várias portas. Ele pegou a senha de um servidor afastado, acessou computadores do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, acessou chaves, acessou códigos, acessou tudo. Na abertura do inquérito da Polícia Federal, a equipe que é o técnico responsável, ele chama Giuseppe Dutra Janino, tá? Esse Giuseppe Dutra Janino, ele percebeu que tinha como é que eu posso dizer, um tráfego estranho de dados. E o que ele fez? Ele desligou o VPN que o hacker usava, tá? Isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, só dá para saber quando é que aconteceu, lá na página 100 e lá vai pedrada, peraí. 134 do inquérito, ó. Eu vou colocar aqui para vocês a página 134 do inquérito. Tá aqui, 134 do inquérito. Deixa eu virar de novo para vocês. Eu tô fazendo tudo isso para vocês verem o trabalho que a gente fez e te ajudar. Então, vamos lá, ó. Deixa eu tentar ver. Aqui eu tenho uma ação, né? Um plano de ação, de abertura, um protocolo SEI, a ampliação de questões de segurança. E aqui eu tenho uma data. Deixa eu ver se eu acho. Aqui a data. A data é 7/11/2018, tá? Então, o que aconteceu? Ele ficou mexendo no sistema do dia que ele entrou, que eu ainda não encontrei quando foi que ele entrou, mas bem antes disso, né? Até porque ele ficou, durante a eleição de 2018, primeiro e segundo turno, com acesso a tudo. E só indo dia 7/11/2018 é que aumentaram os protocolos de segurança. Aí você fala, Carla, mas tá bom, até foi um prazo rápido, né? Tenta pensar assim, vamos lá. O próprio Giuseppe, tá? Ele fica responsável por tudo. Ele fica responsável por que vai acontecer dentro do TSE. Ele fica responsável por dar resposta para a Polícia Federal. E o próprio Giuseppe, inclusive, é a pessoa que manda os dados para a Polícia Federal. Vamos lá. Vamos supor que eu descubra que você maluco que tá aí, tem droga na sua casa. Eu tenho aqui desconfiança, tal, que você tem droga na sua casa. Eu pego e mando uma mensagem para você, olha, Malu, você tem drogas na sua casa. Manda para mim, por favor, as drogas que você tem. Aí você pega de bom grado e manda, né? 2 pacotes de cocaína, um de 100 quilos e um de 30 quilos, tá? Para a polícia, para poder averiguar. Ou então, nossa, Carla, você está usando um exemplo muito pesado. Então, usa um outro exemplo. Então vou usar o exemplo que aconteceu de fato. O Giuseppe tinha lá as informações, né? As informações de segurança que ele começou a melhorar no dia 7/11, vários meses depois do hacker ter acesso a várias coisas. E ele mesmo manda para a Polícia Federal os dados. A Polícia Federal não vai até o TSE para saber o que está acontecendo. O coordenador da área de tecnologia é quem manda as coisas. Vamos lá. Como se sabe, o hacker mandou prints. Como é que se soube que vazou isso? Não foi só o Giuseppe ter visto os dados, assim, uma enormidade de dados, não. O hacker mandou para Tecmundo prints que ele tinha ali de várias redes, etc., de e-mails e tudo mais, e a partir dali é que se começou a investigar, tá bom? O próprio Giuseppe ficou responsável por tudo. Aí o delegado começa a se comunicar, e etc. Tem várias comunicações. O Giuseppe, inclusive, abre parte dos logs e mostra que era possível invadir. Só para vocês terem uma ideia,
Na página... Eu vou voltar isso aqui depois, é mais fácil, porque senão vai ficar muito difícil vocês entenderem. O inquérito na página 38 e 39, ele acessa por meses, entrando em diversas máquinas, com os seguintes nomes, tá? Tá na página 38 e 39. Vamos lá na página 38 e 39. Tá aqui, ó. Ele é somente código de fonte descompassado. Olha lá, ultrapassa 3 gigabytes. Vamos lá. E aí ele acessa tudo isso daqui. Cara, mas o que é isso? Bom, aqui tem biblioteca lá deles, de coisa, e tem 2 servidores de código-fonte. Agora, olha só que interessante. O código-fonte tá aqui, ó. Esses equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e Linux. Em execução nesse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe do Sevin, que é uma secretaria lá dentro, e sem qualquer autenticação. Esse servidor estava acessível por toda a rede e permitia a cópia do código-fonte. Ah, Carla, não está dando para eu ler, né? Ó, e permitia a cópia do código-fonte. O conteúdo das informações ali dispostas bate com o que foi apresentado na reportagem. Por fim, também foram apresentados na reportagem, blá, 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 blá. Ok. Então, vamos lá, vamos voltar. Aparece aqui já alguns nomes, né? Ele está entrando em tudo que é lugar e começa a aparecer alguns nomes. Um dos nomes que aparece é daquele senhor que o presidente acho que falou o nome dele algumas vezes, ministro Sérgio Santos, né? Que fizeram procedimentos de segurança, etc. Aqui, peraí. Mas ele continua com acesso. Na página 38 diz que link, né, que eu ia falar isso para vocês, link de 2 servidores de integração contínua, uma em Windows e outra em Linux, conforme a imagem na página 39. Esse Jenkins, né, esse Jenkins que você viu, ele é o que testa o código, e ele está em Linux e em Windows. Por que ele está em 2 linguagens? Por que são 2 linguagens? Isso é estranho. Na página 40, a PF recebe um disco rígido externo de cor prata. Essa é a parte mais legal. Que eu falei para vocês que a pessoa que ficou responsável... Aqui, ó, tá aqui. Página 40. Informação, senhor chefe, apresente informações, trata de informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, referentes ao processo no CEITAL, sobre possível invasão dos sistemas informatizados daquele tribunal. Foram encaminhadas a esta 2 mídias descritas abaixo. Quais são as 2 mídias? Item 1, um disco rígido externo, uma marca Multilaser, cor prata, com capacidade nominal de 120 GB. E o item 2, um pendrive sem marca aparente, cor preta e prata, com capacidade nominal de 8 GB. E aí tem aqui os nomes dos arquivos, zip, papapá. Quer dizer, ao invés da Polícia Federal ir lá, né, no TSE, eles deixaram o TSE mandar as informações que eles queriam. Eu não sei se vocês estão notando alguma semelhança entre o que aconteceu em 2018 e o que está acontecendo agora. Com a diferença que aqui a gente já está em... Deixa eu ver que dia que foi isso. Assunto, relatório... Ah, não, e aí é legal que aparecem os nomes. Esses nomes eu quero que vocês vejam. Começa a aparecer os nomes aqui, ó. Cristiano Andrade. Sérgio Banhos. E Rodrigo Coimbra, tá? Correio eletrônico deles e dados deles. Ai, deixa eu ver se eu vejo a data disso daqui. Que eu acho que eu tinha colocado aqui, mas eu me perdi. A gente estava falando antes de novembro, né? Registros, bababá. Não. 2 mídias ele não fala. Olha que interessante, um documento sem página. Ou se tiver página eu não estou enxergando. Mas foi abril de 2020, provavelmente, tá? Ou seja, já tinha passado um bom tempo aí. Abril de 2020, foi isso mesmo. Aí na página já 55, o TSE admite que pode ter tido acesso aos códigos-fontes. Página 55.
Vamos lá colocar, porque eu odeio falar e não poder cumprir. 55. Tá aqui. Foram identificados acessos realizados no IP tal em abril de 2018. Ó, abril, eles já estavam com acesso lá. Oriundos dos endereços tal, que indica que o possível hacker pode ter obtido acesso aos códigos-fontes ainda nesse período. Nos acessos, é possível perceber que são realizados testes para averiguar a existência de ferramentas que possam ser alvos de ataques, como, por exemplo, essa ferramenta que eu não conheço aí nos computadores de destino, e que são acessados links condizentes com a captura da tela do servidor Seven, apresentada no relatório do TSE com as linhas sombreadas abaixo. E aí ele coloca aqui todas as linhas que eventualmente o cara entrou. O hacker entrou. Isso a gente já está em abril. Aí o Igor, da Polícia Federal, pede mais 90 dias para a extensão do inquérito. A gente já está em abril, ele pede mais 90 dias. No dia 7/5, a TIM fala que somente com um outro tipo de IP, que chama IPv4, eles conseguiriam realizar uma pesquisa específica de quem teria entrado nessas redes, porque eram tantas milhares de usuários que estavam entrando que era impossível eles saber, tá? Aí já na página 83 do inquérito, já estamos no dia 10/6, ou seja, junho do ano seguinte, já fazia 1 ano e 2 meses que o hacker tinha entrado lá no sistema, né? O servidor de build dos códigos-fontes da urna eletrônica diz aqui na página 83 que devido à manutenção para solucionar travamento de firewall, deixa eu ver, 83, deixa eu colocar na página 83, que aí vocês vão acompanhando comigo, para não parecer que eu tô delirando, né? Vamos lá. Página 83. Em relação ao questionamento sobre as evidências que o TSE possui sobre o incidente de setembro ou outubro de 2018, informamos. O servidor de build, ali está errado, né, dos códigos-fontes da urna eletrônica não possui qualquer tipo de log habilitado. Ué. Devido à manutenção não solucionar travamentos nos firewalls do TSE, a equipe do Global IP realizou a reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Outro sim, o volume de logs configurado pela empresa ficou apenas com 80 GB, sendo suficiente para apenas 2 dias, considerando-se o volume de acessos durante o período eleitoral. Gente, vocês vão ter que me desculpar, mas log é um arquivo desse tamanhozinho, porque ele é em TXT. Então, é impossível que tenha o mínimo de por que apagar esses logs. Aí lembra que o Bolsonaro falou que 7 meses depois apagaram os logs? Porque 7 meses antes, isso foi em junho, né? Em novembro, quando eles fazem o pedido de segurança, lembra que eu mostrei que em novembro eles fizeram o pedido de segurança? Se em novembro eles já aumentaram a segurança, por que eles já não garantiram que os logs ficassem lá? Por que somente em junho de 2019 é que eles falam que os logs tinham sido apagados, deletados? Porque somente em 2 dias eram 80 gigas. Meus ovos, tá? Para quem entende o mínimo de log, sabe que log é um TXT e que você consegue guardar para o resto da sua vida o log, porque não gasta espaço. E interessante o seguinte, quem responde isso é o Cristiano Moreira Andrade. Lembra desse nome? Esse nome é um dos nomes que estava um pouco antes dos nomes que foram acessados, tá? Que aparece com vários acessos. Vamos lá, dia 12/8, ou seja, nós já estamos, então, agora, passou-se 2 meses, pediram mais 90 dias de extensão. E aí tem uma coisa interessante. Eles pedem as portas lógicas das seguintes conexões. Várias conexões, tá? Eles colocam várias conexões e pedem as portas lógicas disso. Isso acontece na página 88 e depois também na página 172. Ou seja, e por que tá em 2 páginas? Porque em um momento do inquérito, uma pessoa pede para outra, tá? Uma autoridade pede para outra.
eu quero esse inquérito todo, eu quero ver esse inquérito, o que está acontecendo. Porque ele pede várias vezes, ele reitera, olha só, dia 13/1, pede mais 90 dias de investigação, 13/1 de 2020. Já fazia mais de um ano, né, que a segurança tinha sido melhorada e tal. Aí, dia 11/3, ele diz o seguinte, eu não vou dizer quem é ele para preservar a fonte ali que está escrito no relatório. Verificar se o TSE já respondeu às portas lógicas. Ué, se ele já tinha pedido dia 6/1 as portas lógicas para Rosa Weber, por que dia 11/3 ainda não tinha sido entregue as portas lógicas? E aí ele faz um ofício para a própria Rosa Weber, dizendo onde estão as portas lógicas e se foi instaurado sindicância ou processo administrativo. É nesse momento que a Rosa Weber responde e, então, o processo é totalmente vinculado dentro do sistema. E se ele tivesse sido instaurado, ele queria a cópia. Como ele pede a cópia, nesse momento, dia 11/3, na página 94, começam a aparecer as cópias de tudo, e aí são mais de 100 páginas que vai andando. Só para você ter ideia, dia 6/4, né, que é um mês depois disso, ele reitera as informações e manda ofício direto a Rosa Weber, novamente, porque até ali ela não tinha aberto. Só no dia 15/4 de 2020, a gente está em 2020 já, isso aconteceu já fazia 2 anos que o hacker tinha entrado. O Ricardo Fiorese diz que instaurou o processo e que encontra-se em sigilo. O Ricardo Fiorese trabalhava naquela época como assistente da presidência do TSE. Dia 14/11 de 2018, só para vocês terem uma ideia, foi a data da reunião sobre segurança, onde eles sabiam que havia invasão, tá? Que está na página 125. Dia 7/11 de 2018 foi o plano de ampliação de segurança, que é onde eles resetaram as senhas, etc. Aí vamos voltar lá para 2020, 2019. Só uma coisa antes, tá? Em 2019, em maio, eles pediram para TIM algumas coisas. Depois, na página 145, o Ricardo Fiorese, que é assistente do presidente do TSE, da presidente do TSE, se não me engano, é Rosa Weber ainda, ele diz que pede caráter reservado para a Polícia Federal. Ou seja, ele fez realmente, abriram um processo administrativo, ele é o presidente da comissão da sindicância, mas ele pede um caráter reservado para a Polícia Federal. Na página 164, a Rosa Weber prorroga por mais 60 dias, ou seja, de 29/7 até 8/11 de 2019, tá? Em janeiro, a PF pede a Rosa Weber, solicita aquelas portas lógicas que eu falei. Dia 27/5, a Claro, Telefônica, Maxi Host, Siqueira Link e Local Web fazem algumas correlações de fatos, etc. 27/5 já de 2020. Ou seja, 2018, 19 e 20. Já fazia 1 ano e 1 mês que esse negócio estava enrolando e que o hacker já tinha entrado. Dia 26/11 de 2020, nossa, muito tempo depois, hein? O TRE da Bahia e o TRE do Rio Grande do Norte mandou para o TSE, mas não para a PF, mandou para o TSE. Os dados que eles tinham lá, um computador, etc, etc. Desculpa, 2 anos depois? 2 anos depois que eles descobriram, né? Porque o hacker estava lá desde outubro, desde abril de 2018. Então ficou abril de 2018, abril de 2019, abril de 2020, até novembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2 anos e 7 meses para que o TRE da Bahia e do Rio Grande do Norte mandassem os computadores para finalmente entenderem o que estaria acontecendo. Cara, mas você não está dando muita volta? O que tem a ver tudo isso com hoje? Beleza, vamos lá. Dia 23/11, uns dias antes também, o Cristiano Moreira de Andrade fala dos discos rígidos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e da Bahia. O mesmo Cristiano Moreira de Andrade de lá de trás. No dia 2/12, já dezembro de 2020, o MPF estende por mais 90 dias esse inquérito policial. E em 23/2, fevereiro de 2021,
um ano e pouquinho, faz um ano e pouquinho, né? O juiz federal pede para a Polícia Federal e para a MP compartilharem as provas entre si. Nossa, que coisa boa, finalmente, né? Eles podem compartilhar provas. E aí, no dia 20/4, ou seja, 3 anos depois da invasão do hacker, 20/4 de 2021, a PF pede para TIM uma diligência e pede também dilação do prazo. Pessoal, tudo isso para dizer o seguinte para vocês. Aí eu vou voltar ao início da minha live. Quando as Forças Armadas mandam hoje uma nota dizendo que quer urgência na investigação técnica sobre o ocorrido na compilação dos códigos-fontes e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas, e pede que uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e representantes das entidades fiscalizadoras seja feita, né? Ou seja, formada uma comissão, ele está dizendo, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. E aí ele termina com uma frase, o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. Reafirmo o compromisso perante a pasta, né? Reafirmo, aqui minha letra, tá terrível. Reafirmo o compromisso permanente da pasta, do Ministério da Defesa, e das Forças Armadas com o povo brasileiro. A democracia, a liberdade, a defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais, além da lei e da ordem. Da lei e da ordem. Vamos voltar lá? Artigo 142 da Constituição Federal, que fala sobre as atribuições das Forças Armadas. Vou ler para vocês. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vamos falar em lei de novo? Vamos lembrar quais as leis a gente está falando aqui? A gente está falando da Lei 9.504 de 97, artigo 66, que trata da fiscalização e da auditoria do processo eleitoral, que não foi possível de ser feito. A gente fala aqui da portaria 578 do TSE, que foi criada para fazer a Comissão de Transparência das Eleições. Transparência essa que não aconteceu. A gente está falando do artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ou seja, transparência e eficiência. Esse processo não está sendo transparente, não se deu publicidade, não se deu acesso às Forças Armadas. E quando a gente volta a falar do papel das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem, e principalmente dos poderes constituídos, eu digo para vocês, as Forças Armadas hoje têm toda a liberdade, tem toda... Peraí que agora eu vou tomar cuidado com as palavras. Tem toda... e tem mais uma lei aqui, a de acesso à informação. Lei de Acesso à Informação, número 12.527 de 2018, artigo 10. As Forças Armadas têm a soberania para poder fazer se cumprir o artigo 142 da lei, para que volte a lei e a ordem. Digo mais, existem algumas leis as quais o senhor Alexandre de Moraes não está cumprindo. Leis, inclusive, nós somos subscritores da... Só um minutinho, pessoal. O Brasil é subscritor do Pacto de São José da Costa Rica. Que pacto é esse? É um pacto de direitos humanos, entre outras coisas. E nesse pacto, é muito claro se dizer que se uma lei não existe num país, você não pode executar. Você não pode, por exemplo, censurar alguém. Espera só um pouquinho. Dane-se também. Você não, por exemplo, lei de censura. Existe lei de censura no Brasil? Existe lei que dá poder a alguém para apagar redes sociais
de uma deputada ou de um cidadão? Existe lei de fake news no Brasil? Não. Nenhuma dessas leis existem. Nenhuma dessas leis existem, ou seja, nenhuma dessas leis podem ser nem tratadas, nem efetivadas no Brasil. No Brasil, a gente tem liberdade de expressão, a gente tem todos esses princípios constitucionais da impessoalidade, da ética, da moralidade e de uma série de outras coisas que precisam ser cumpridas. No momento que Alexandre de Moraes pega uma pessoa como eu, e já pegou outros também, e tira as redes sociais dessa pessoa, que foi votada por quase 1 milhão de pessoas e que tinha quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, bom, nesse momento, ele não está calando a Carla Zambelli. Nesse momento, ele está calando a todos aqueles aos quais eu represento. Por isso eu peço que vocês que estão aí, 20 mil pessoas que estão ao vivo, se possível, curtam, aí se inscrevam na página do Aginaldo, que é a página do meu marido, que me convidou para poder fazer essa live, me convidou para poder explicar para o público dele toda essa relação entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu lá em 2018. Carla, mas por que você contou tanto? Eu estou contando tanto para vocês verem que durante mais de 3 anos ficou-se investigando e se especulando e não chegando a nenhum termo sobre o que aconteceu em 2018, sendo que há provas cabais e sem nenhuma sombra de dúvida de que o TSE foi invadido em 2018. A Rosa Weber escreve e assina várias das publicações em que ela pede investigação e etc., em que ela pede sindicância. Então, o que eu vou dizer para vocês? Primeiro, eu vou propor, junto com vários colegas, a CPI do TSE. Nessa CPI, a gente vai averiguar tudo o que aconteceu desde 2018, quando esse hacker invadiu, até agora. Mas, Carla, a CPI não vai adiantar agora. Por isso mesmo que eu expliquei tudo isso. Para vocês saberem que o fato de vocês estarem na rua continua deixando, sim, as pessoas com esperança e, principalmente, deixa nas mãos das Forças Armadas e do próprio ministro da Defesa a responsabilidade de se apurar tudo isso instantaneamente, agora. A gente não pode mais esperar 3 anos como nós esperamos lá em 2018. Em 2018 se esperou 3 anos e ainda não se concluiu de quem é a culpa. Quem foi o hacker que invadiu? O que foi que eles roubaram, afinal? Simplesmente deletaram os logs. 7 meses depois de se implantar um sistema de segurança, se deletaram os logs? Não se sabe onde foi que entrou? Alguém acredita nisso? E depois de serem deletados os logs, tem lá todas as provas de onde ele entrou. Existem várias na página 192, existem alguns logs onde ele entrou. E que diz que ele teve acesso ao código-fonte. E as Forças Armadas... Gente, olha só. A democracia, ela só existe porque existe votação. Porque existe eleição. Eu sou democraticamente uma representante da sociedade porque vocês votaram em mim. O poder é soberano de vocês. O poder emana do povo, que pode ser realizado através dos seus representantes. Eu, no caso, sou uma representante de vocês. Se nós estamos falando do princípio maior da Constituição, que é o poder do povo, que emana de vocês, através dos representantes que vocês elegeram, então a eleição é o topo dessa pirâmide de democracia. E uma eleição não pode ficar sob júdice, não pode ficar sob dúvida. E é sim uma questão de segurança nacional. Se a eleição é o maior poder de uma democracia e o maior poder da nossa república, ela tem que ser limpa, ela tem que ser transparente. Ela não pode ter dúvida nenhuma em cima dela. E se as Forças Armadas são as forças que garantem a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais
e da lei e da ordem, eu digo para vocês, está na hora de que o presidente chame o artigo 142 para colocar as Forças Armadas dentro do Tribunal Superior Eleitoral para que se verifique o que está acontecendo dentro de todos esses códigos. Quem foi que teve acesso, quais foram esses acessos, e ninguém está falando de intervenção, negócio de intervenção militar, derrubar todo mundo, ninguém está falando isso não, tá? Eu não estou falando disso, eu estou falando que a gente precisa, através das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem, garantir esta lei aqui que eu li para vocês. A lei... Já guardei. A lei da eleição, a lei da transparência da eleição. 94 mil? Já perdi, mas tudo bem, não tem problema, eu já falei várias vezes dela. Lei 9.504 de 97, que trata da fiscalização e da auditoria do processo eleitoral. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte, Alexandre de Moraes não está cumprindo a lei. Ele está inventando lei, cometendo ativismo judicial. Ele está censurando as pessoas que não só discordam dele, mas que perguntam coisas a ele. O Marco Sintra, por exemplo, ele não desconfiou do processo eleitoral. Ele simplesmente perguntou. Ele perguntou se a live daquele senhor argentino tinha algum tipo de fundo de verdade ou não. Foi só isso que ele fez, uma pergunta. E em 48 horas ele teve que se apresentar à Polícia Federal. Eu, como deputada, artigo 53, sou inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos que eu faça. Eu posso falar qualquer coisa. E olha que eu sou bastante razoável na hora de falar. Então, chegou o momento de, depois de tudo isso, a gente entender a urgência. Porque se apagaram os logs lá atrás, senhores, podem ter certeza que talvez os dados que possam provar qualquer tipo de fragilidade nas urnas eletrônicas, talvez já tenham sido inclusive deletados. Então, urge em que as Forças Armadas cumpram a lei e a ordem e participem desse processo eleitoral de forma equânime, de forma isonômica e garantam que a lei se cumpra e a ordem se cumpra. Tá bom? Por fim, na segunda-feira eu vou ter uma reunião na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu tinha me inscrito para ir, tinha tentado me inscrever para ir no evento onde vai estar o Alexandre de Moraes, Barroso e outros. Infelizmente, não consegui me inscrever, né? Não sei como, simplesmente não consegui. E gostaria de ouvir o que eles têm a dizer a respeito de democracia e liberdade. Gostaria, inclusive, de perguntar, com toda a educação, ao senhor Alexandre de Moraes, que liberdade é essa que cala a voz da mulher mais bem votada do Brasil e da mulher que tem quase 10 milhões de seguidores, da mulher que foi eleita 2 vezes a melhor deputada por votação popular no Congresso em Foco e da mulher que tinha o maior alcance nas redes sociais nos últimos 2 anos de todo o Congresso Nacional, deputados e senadores. Eu gostaria muito de perguntar isso para ele. Em que momento ele viu liberdade nisso? Será que seria a liberdade de censurar? Bom, infelizmente não vou poder fazer essa pergunta. Quem puder fazer no meu lugar que estiver lá, eu agradeço. E digo para vocês, não desistam, persistam. Existe luz no final do túnel. E, por fim, eu queria pedir que, desligando essa live, você compartilhasse com seus amigos. A gente vai salvar, já tem minha equipe, já está salvando a live. A gente gostaria que você compartilhasse com seus amigos, que você se inscrevesse no canal do Aginaldo, para que a gente possa conversar outras vezes, eventualmente. Na segunda-feira, eu estarei em Washington, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto com Paulo Figueiredo, para denunciar a censura no Brasil. E não só a minha e a dele, mas a de várias outras pessoas, como o canal Te Atualizei, da Bárbara, os Hipócritas, o próprio Marco Sintra, que foi vice-candidato pela chapa que foi contra o Bolsonaro, da Soraya Tronic. Ou seja, nessas horas não existe ideologia, existe um fato. Pessoas estão sendo censuradas, organismos estão sendo censurados, instituições estão sendo censuradas.
E não só censuradas. Nós temos, por exemplo, Brasil Paralelo e outras pessoas que, além de censurados, estão perdendo a capacidade de prover para sua família, como é o caso da Bárbara e como é o caso da juíza Ludmila, que foi retirada da sua rede social e, pasmem, além de retirarem a rede social dela, ela também ela é professora, ela tem uma espécie de um site onde ela dá aula, e esse site foi retirado do ar, ou seja, tiraram dela a possibilidade dela ganhar um recurso extra como professora. Então, é muito mais do que censura, tá? É você tirar o ganha-pão da pessoa. Eu queria dizer para vocês que segunda-feira a gente vai estar lá, terça-feira a gente vai entregar esse relatório junto com o Paulo Figueiredo. Eu tenho me encontrado com várias autoridades aqui nos Estados Unidos. Estou muito segura do que eu estou dizendo. Obviamente, eu sei também que podem existir consequências, mas quando eu penso na possibilidade de me calar para poder não sofrer as consequências que eles querem que eu sofra, a única pessoa que me vem à cabeça é meu filho João Hélio. E é por ele que eu estou fazendo tudo isso. Porque eu não quero que ele viva num mundo onde a mãe dele foi calada e ficou calada para se preservar. Esse instinto de autopreservação, ele existe sim. Só que acima dele existe um amor pelo meu filho que transcende qualquer coisa. E por ele eu faço qualquer coisa. Então eu queria pedir que vocês, quando desligassem, por favor, orassem pelo presidente Bolsonaro, orassem pelas autoridades constituídas, orassem por Alexandre de Moraes, para ele ser tocado no coração dele, porque ainda há esperança de que as pessoas sejam tocadas nos seus corações quando estão fazendo coisas erradas. Para Deus nada é impossível. Então eu peço que vocês orem para que essas pessoas entendam o mal que elas estão fazendo. Eu peço que vocês orem por mim e pela minha família, e peço também que vocês orem por vocês. E resistam, persistam, permaneçam. Um grande beijo a todos.